Bom dia, graça e paz, povo abençoado, que alegria nós estarmos aqui em mais uma manhã, sejam todos muito bem-vindos, vai chegando aí, glória a Deus. Bom dia, minha amiga Débora. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Vai chegando aí, meu povo, vai chegando. Pati, querida. Que bom estarmos juntas novamente, né, Pati? Pati era de umas das amigas, seguidoras, que sempre falava: Lídia, cadê você? Você nos abandonou. Gente, né, Pati? E eu sempre aqui tentando, mas glórias a Deus, tudo acontece no tempo de Deus. Ah, minha amiga Débora, olha aí, minha maninha do meu coração, coloquei para despertar só para lhe assistir. Minha amiga, te amo também, te amo, saudade, estou te esperando aqui para você passar um mês comigo aqui na Flórida. Glória a Deus, glória a Deus. Aproveita e já compartilha essa live para pelo menos 50 pessoas. Compartilha essa live agora. Pega essa setinha aqui, ó, e compartilha para pelo menos 50 pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que precisam ouvir essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Nós estamos na série Governe Suas Emoções. Quem puder colocar aí para mim nos comentários, para eu fixar aqui. Quem esteve aqui ontem, coloca aí para mim quem esteve ontem e como é que foi ontem para você. Uma seguidora querida fez uma foto e postou nos stories dela que ela anotou tudo. Fez um mapa mental mesmo. E como é bom a gente saber que existem pessoas que estão se dedicando, né, ao estudo da palavra de Deus. Obrigada, minha amiga Pati, sempre aqui para servir. Então são pessoas que estão sempre aqui, não é? Fazendo a palavra de Deus ser divulgada, ressoar. Deixa eu botar meu computador aqui que tá com um sonzinho para nós. Tá descarregando. E eu creio que nessa manhã não vai ser diferente. Deus tem algo especial para mim e para você. Tô com uma gripezinha persistente. Então me perdoe se eu ficar aqui tossindo algumas vezes, tá? Mas eu creio que a mensagem será passada. Meu povo, vamos compartilhar essa live? Vamos chamar mais gente? Vamos multiplicar esse número aqui por 2, por 3, por 4? Ontem nós tínhamos muito mais pessoas e é por causa do seu empenho de chamar o povo, dizendo: olha, nós estamos numa manhã para quem deseja governar suas emoções. Vamos lá? Bom dia, bom dia. Você que está chegando aí agora. Nós estamos iniciando a nossa série de lives. Iniciando a live de hoje, né? Estamos numa série Governe Suas Emoções. E hoje nós estamos falando sobre identificar. Hoje nós estamos falando sobre identificar as suas dores. Identifique aquilo que dói. E o Senhor tem trazido pessoas aqui, não é? Recebendo essa mensagem, essa palavra. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Nós estamos com esse tema maravilhoso. E eu creio que não é em vão que você está aqui.
se existem dores sobre a sua vida, se existem dores na sua história, na sua família. Quando nós nos curamos, nós trazemos cura também para aqueles que são nossos. Nós estamos falando sobre traumas, sobre pessoas que sofreram feridas emocionais, abusos, pessoas que tiveram as suas vidas marcadas por rejeição, uma ferida tão profunda de ser curada, a rejeição. Mas eu creio que através do conhecimento da palavra de Deus, do sangue de Jesus, do conhecimento que Deus deixou tão vasto para nós vamos ser da nossa geração as pessoas mais curadas até aqui. Nós vamos ser os que estão vivendo algo extraordinário. Nós não vamos viver aquém daquilo que Deus escolheu e decidiu para nós vivermos. Porque eu creio que Deus tem uma história de vitória, de alegria, de realização, de felicidade plena em Deus. Você com a sua família, com seu esposo, seus filhos, com a sua esposa, com seu cônjuge, não é? Então, nessa série, Governe Suas Emoções, eu creio que Deus vai trazer o conhecimento, a luz, para você identificar aonde dói. Porque a gente sabe que para qualquer tipo de tratamento ser iniciado, o médico ele faz primeiro uma investigação. Ele vê aonde está a doença, ele identifica onde está a enfermidade, para que ele possa aplicar o remédio certo, para que ele possa ir aonde está o problema. E por isso que é importante, para que você governe suas emoções, você identificar as suas dores. Existem pessoas aqui que sofreram traumas, e a definição de trauma no grego literalmente significa ferida, lesão ou golpe. Trauma no grego literalmente significa ferida, lesão ou golpe. Então, o trauma, ele é algo que faz com que a nossa integridade física e emocional muitas vezes seja fissurada, seja dilacerada. Então, tem pessoas aqui que estão carregando feridas, que estão expostas e abertas por muito tempo. Porque é necessário agora identificar o porquê que essas feridas não estão sendo fechadas. Porque quando a gente identifica o trauma, identifica a ferida emocional, a gente precisa saber também que isso acomete algo internamente. Assim como alguém que tem diabetes e sofre uma ferida, essa pessoa, se ela tentar colocar o remédio adequado, se ela colocar a medicação adequada, o cuidado adequado naquela ferida, ela vai ver que a ferida não sara, não cicatriza. Mas por que isso acontece? Porque existe a diabetes. Ou ela tem, de repente, uma baixa de glóbulos brancos ou vermelhos, e isso dificulta a cicatrização. Então, se ela não identificar internamente o que está acontecendo para dificultar a cura dessa ferida emocional, ela vai trabalhar. Ela vai cuidar, sem resultado. Então, hoje você está aqui exatamente para isso, para você identificar aonde dói e o que está dificultando que você não alcance a cura da sua ferida emocional. E Salmos 139... Salmos 139, no verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento. Prova-me e conhece os meus... sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui o grande rei Davi, o salmista Davi, ele está fazendo uma oração. Aqui nós já iniciamos trazendo uma chave para você. Se você quer compreender as dores da sua alma e por que muitas vezes você não alcança a cura de algumas feridas emocionais, é porque você não está orando da forma certa. Eu jamais vou dizer que se você tem dores emocionais é falta de oração. Porque até uma medicação excelente para tratar um ferimento, se não for usada da maneira correta, não vai alcançar o resultado que ela promete. A oração é uma ferramenta, é um medicamento, é uma linguagem. A oração é uma arma poderosa. A oração pode ser tudo que você precisa para você poder governar suas emoções, mas você precisa usar de maneira correta. Vocês me compreendem isso que eu estou falando? Aproveita e coloca nos comentários se você entende isso, o que eu estou te falando. E você que está chegando aí agora, coloca aí. Você pode estar assistindo de repente agora ao vivo, 7h57 da manhã, horário de Brasília. Ou você está assistindo no replay. Coloca aí nos comentários se isso faz sentido para você e aproveita para dizer o horário que você está assistindo a gente e de onde você está nos assistindo, para a gente saber até onde a nossa audiência está chegando. Mas você precisa entender que a oração, ela precisa ser utilizada da forma certa, para o tratamento correto, na área correta. O salmista, ele está dizendo, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos. Ele está dizendo, Senhor, vai no mais profundo do íntimo do meu ser. Antigamente, nós entendíamos que a sede das nossas emoções era o coração. Nós sabemos que a sede das nossas emoções é a nossa mente, mas o coração está intimamente ligado aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E você vê que o salmista, um homem de profundo conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, ele vai fazer essa oração poderosa. E ele vai dizer, Senhor, sonda o meu coração. Porque quantas pessoas já sofreram abusos, traumas, feridas emocionais, mas isso muitas vezes foi numa infância muito passada, muito pequena, e nosso emocional recalca, tenta esconder, e Deus está dizendo para mim e para você, leva essa área da sua vida para mim em oração, para que eu revele para você aonde é a origem do que está causando esse descontrole emocional, essa dor, muitas vezes esses fracassos no seu relacionamento, no seu matrimônio, com os seus filhos, até na sua vida financeira. Pessoas que vivem em escassez constante, porque existem traumas, existem feridas emocionais que, se não forem expostas e reveladas, e buscar a cura adequada. Porque o salmista vai dizer, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é o caminho da salvação, mas é também o caminho da cura, é o caminho da vida plena. Porque foi para a plenitude que Cristo nos chamou. Nós precisamos conhecer as feridas da nossa alma, as dores da nossa alma, para que nós não sejamos governados por ela, mas sim pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de trauma, dentro do entendimento da psicologia, é entendido como um evento ou uma série de eventos que causam um impacto emocional profundo e que abre uma ferida profunda na alma e exige cuidado interno e externo para cicatrizar. Olha só, existem alguns dados estatísticos que eu quero trazer para você. Estudos revelam que a prevalência ao longo da vida de transtornos de estresse pós-traumático
é aproximadamente 10 a 12% para as mulheres e 5 a 6% para os homens. Outro estudo afirma que mulheres têm um risco 1,5 a 5 vezes maior de desenvolver sintomas traumáticos do que homens. Olha como isso traz um alerta para nós. Como nós precisamos estar atentas às nossas vidas emocionais. Eu sei que a gente está numa geração saúde e as pessoas estão cuidando do corpo, malhando, estão ficando lindas, glória a Deus, aleluia por isso, tem que cuidar do corpo mesmo. Estão cuidando da estética, se cuidando da pele, colocam uma roupa bonita, mas às vezes você está do lado de uma mulher linda, maravilhosa no salão de beleza e aquela mulher se debulha em lágrimas. E aquela mulher se debulha em lágrimas e começa a falar das dores do seu coração mais profundas, e você vê que ela deu tanta importância para a estética, deu tanta importância para o físico, deu tanta importância para a casca, mas internamente está sangrando, está ferida. Não deixe de fazer uma coisa sem fazer a outra. Você precisa cuidar da sua vida de uma maneira holística e plena. Por isso que nós iniciamos essa semana a vida plena, corpo, alma e espírito, com essa série Governe Suas Emoções. Estas manhãs que você tem agora aqui de encontro marcado comigo é para plenitude. Você vai aprender a deixar de sonegar áreas da sua vida, não cuidar somente do espiritual. Quantas pessoas maravilhosas, mulheres e homens de Deus, que cuidaram tanto do espiritual e esqueceram do corpo. E esqueceram do emocional. Se fosse assim, não teríamos tantas pessoas, líderes, pessoas de projeção, com depressão, com síndrome do pânico. Pessoas que cuidam de outras pessoas, mas esquecem de cuidar de si. Mas o chamamento de Deus para nós é que a gente viva a plenitude. Ah, gente, eu não sei vocês. Deus está falando comigo. Muito comigo, muito. Então a gente ainda tem muita coisa. Pega essa setinha aqui, encaminha agora para 50 pessoas aqui no seu Instagram. Encaminha agora. Pega e encaminha para 50 pessoas. Porque a gente ainda tem muito ouro para revelar. A gente ainda tem muito conteúdo precioso para te passar. Então olha só como nós precisamos entender que esses números não significam apenas mulheres que sofrem dores ou traumas, longe disso, mas revelam que precisamos prestar atenção ao nosso universo feminino. E eu sei que os homens estão aqui e ao universo masculino também, porque pouco se fala sobre as dores do homem, no qual essas feridas muitas vezes se manifestam com maior intensidade pela nossa natureza. Nós mulheres somos mais sensíveis. E o que isso tem a ver? O que isso está relacionado com a nossa vida cristã, gente? Nós, como mulheres, somos chamadas a reconhecer aquilo que passa dentro da nossa alma, das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Nós carregamos memórias e feridas que influenciam o nosso dia a dia. O nosso relacionamento com os nossos filhos, nosso cônjuge, nosso chefe, nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que muitas vezes você está em altos e depois em baixo. Você está no momento de alegria, daqui a pouco você está no momento de tristeza. Gera tanta dependência emocional com pessoas tóxicas, com pessoas desleais. E isso, espiritualmente falando, te impede de viver o seu propósito. Pessoas que não estão caminhando para o seu rumo profético, porque carregam tantas feridas, têm tantas feridas na sua alma, que elas não conseguem destravar. Mas eu quero te fazer um convite. Fique comigo aqui até o final. E nós estamos trazendo esse conhecimento, e vamos trazer semana que vem um conhecimento muito mais profundo, para você parar
Para você, na verdade, se curar e, quem sabe, até ter uma nova carreira, uma nova profissão. Nós estamos lançando a nossa formação de terapeutas cristãs. Nós vamos levantar um exército de mulheres curadas e que curam outras mulheres. Então você tem que ficar comigo até o fim, porque eu vou liberar o acesso para você e você não pode ficar de fora. Você precisa participar. E um exemplo bíblico poderoso que nós podemos nos espelhar naquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. É o rei Davi. Davi foi escolhido por Deus, ungido, conquistador, um homem forte, um homem valente. Por conta da valentia, da destreza de Davi, da força, da agilidade, Deus deu vitória a Israel. E quando Davi morre, seus inimigos todos estavam destruídos. Salomão pôde governar com liberdade. Salomão pôde governar e construir o templo para Deus, porque Davi tinha conquistado terras, riqueza, destruído inimigos. Mas mesmo esse homem, ele teve falhas graves no governo da sua família. O seu filho Aminon estuprou a sua irmã. O seu filho Absalão conspirou contra o próprio pai. E Davi não fez nada. Desculpe, pessoal. Estou com uma tosse, uma alergia danada. E mesmo assim, Davi não se posicionou em relação a corrigir os seus filhos. Alguns estudiosos bíblicos dizem que Davi tinha um grande trauma na sua vida. Isso pode estar relacionado ao episódio quando... Isso é uma demonstração, né, no episódio quando Samuel chega para ungir um rei da casa de Jessé. Jessé fala de todos os filhos e não lembra de Davi. Isso pode estar relacionado a porque Davi estava cuidando das ovelhinhas e os irmãos eram guerreiros. Isso é uma hipótese, mas é uma hipótese muito ponderável. Afinal de contas, Davi não consegue se posicionar como um pai e corrigir e exemplar os seus filhos. Isso nos mostra que mesmo grandes homens e mulheres de Deus, que têm êxito em alguma área da sua vida, pode fracassar em outras. Então, por isso que você precisa se atentar, que de repente você está tendo sucesso, êxito na tua vida profissional, mas a sua família por dentro está fracassando. E Davi viu seu filho ser morto, seu filho Absalão, por conta da rebelião. Que Davi viu Absalão conspirando contra ele durante anos. E ele não se posicionou. Um exemplo que mostra que grandes homens e mulheres de Deus podem esconder feridas emocionais não trabalhadas. E o fato de sermos vitoriosos em áreas da nossa vida, em algumas áreas, pode nos fazer fracassar em outras, se a gente não se curar corpo, alma e espírito. Identificar a dor para que você não seja governado por ela gera consequências na sua vida. Quando você não identifica a dor, você gera consequências que afetam toda a sua estrutura familiar. Mas uma coisa nós podemos nos apoiar, e o versículo bíblico diz em Salmo 147:3, ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Eu quero dizer para você, se você tem feridas no seu coração, se você tem feridas na sua alma, saiba que Deus, ele é poderoso para colocar o remédio certo, no lugar certo. Você só precisa ir até ele e não desistir. Muitas vezes nós vemos tratamentos de saúde que duram dias, outro duram semanas, outro duram meses e outro duram anos. Por que seria diferente na sua saúde emocional? Você só pode parar quando já
estiver curada. E aí você vai entrar no processo de quê? De manutenção. Mas não pare até você encontrar a cura, até você se sarar completamente. Mas Lídia, como? Você está aqui para isso. E eu estou aqui para isso, para te ajudar, para pegar na sua mão, para te levar nessa jornada de cura, de transformação, para que você viva o seu propósito eterno. E como a gente pode, gente, identificar as nossas feridas emocionais? Algumas perguntas práticas a gente pode fazer para que a gente possa identificar e refletir qual evento, qual situação me marcou de forma negativa tão profunda. Será que foi o abandono, a rejeição, o estresse, a comparação, a baixa autoestima? Como eu identifico isso na minha vida? Que reação que eu tenho? Em quais as situações são gatilhos para eu reagir de uma maneira desproporcional, que revelam que eu não estou bem, que eu não estou boa, que eu não estou bem? Quais são as situações? Coloca para mim nos comentários. Quais são as situações que você identificou, ou você ainda nem identificou, Lídia? Olha, eu nem identifiquei. Eu sei que eu não estou bem, as pessoas falam, até sinalizam. Algumas pessoas até se afastam, porque eu começo numa dependência emocional, querer formar um vínculo que ainda não se estabeleceu, uma intimidade que ainda não rolou. E Deus está dizendo para você, filha, filho, eu tenho a cura para a sua vida. Eu quero que você se posicione como uma herdeira, como um herdeiro. Não mais escravo das suas emoções. Não mais manipulado por aquilo que aconteceu com você. Existem pessoas que sofreram abusos na infância, físicos. E isso traz uma ferida tão grande. Isso faz com que a gente tenha dificuldade de se relacionar com outras pessoas do sexo oposto, porque o abuso foi gerado por uma pessoa do sexo oposto e a pessoa tem dificuldade desse relacionamento. É importante nós salientarmos que muitas vezes uma ferida emocional, ela é sinalizada, ela manifesta, melhor dizendo, em dores no seu corpo, tensões musculares, nevralgias, psoríases, até pessoas que têm pressão arterial acelerada, alterada, pessoas que desenvolvem transtornos cardíacos. Como nós precisamos entender que as manifestações das feridas da alma que não foram tratadas, elas vão converter no seu corpo. E muitas vezes isso que você sente, esse sintoma que você tem. Mas o que o Espírito Santo de Deus nos mostra é que quando você se posiciona numa natureza renovada, para vivermos uma mente renovada, nós vamos poder viver uma plenitude no corpo, na alma e no espírito. Para que você governe o seu espírito, para que o espírito te governe, identificando que na alma está disputando esse domínio da tua vida. E eu quero convidar você a estar comigo aqui amanhã, porque eu quero te ensinar. Não pode ser hoje, porque a gente está dando um remédio paulatinamente. Amanhã eu quero te trazer remédios que você pode colocar nessas feridas que você identificou hoje, para você de uma vez por todas se libertar. E nós temos um convite especial para você. Eu tenho um convite especial para você. Depois de algum tempo orando, buscando ao Senhor, eu resolvi abrir a minha formação para terapeutas cristãs. Eu estou falando para você, mulher, que muitas vezes sabe e reconhece que você tem um dom para ouvir,
um dom para aconselhar, um dom para discernir, conhecer as emoções, os sentimentos das pessoas, ler as pessoas, uma empatia. E você não sabe que isso é um dom que Deus te deu para você exercer como uma profissão. Quem sabe você vai terminar o ano de 2025 com uma nova carreira para entrar 2026 com a sua vida transformada. Faltam só apenas 2 meses, você não pode deixar o ano de 2025 terminar dessa forma. E você entrar o ano de 2026 com uma carreira nova, com a sua vida transformada e podendo transformar a vida de outras pessoas. Quem sabe não é para esse tempo que Deus te escolheu. Agora pare de se esconder, pare de se vitimizar. Não fique se comparando. E se você está pensando, será que isso é para mim? É para você. Deus está te chamando. Eu tenho agora um grupo VIP, onde eu vou liberar a aula. Vai ser uma aula ao vivo comigo, mas só vai receber o link quem estiver no grupo VIP. E nós vamos fazer uma aula privada, uma aula inaugural, onde eu vou falar sobre as trincas da alma. Todas as dimensões da alma humana, aonde trincas emocionais abrem fissuras que fazem com que você esteja sofrendo dores, esteja sofrendo maus resultados por conta dessas fraturas emocionais. E eu vou entregar ferramentas poderosas, você vai sair dali transformada. E ao final eu vou fazer o lançamento da nossa formação de terapeutas cristãs. Se você não está no grupo, quem já está no grupo, coloca aí eu. Quem ainda não está no grupo, coloca aí eu quero entrar. Eu vou mandar o link para vocês agora. Coloca aí, meninas. Quem já está no grupo, coloca eu. E quem não está no grupo, coloca aí eu quero entrar. Eu vou te mandar o link agora. Só quem estiver no grupo, porque aí eu posso... Quem está aí já conseguiu entrar no grupo? Nanda. Gente. Estão conseguindo entrar no grupo, meu povo? Nanda, tô mandando para você. Nanda Sansão, Fernanda. Rita Vasconcelos, estou mandando para você agora também, Rita. Rita Vasconcelos, estou mandando também para você inbox aí o link. Renata Carvalho, Renatinha, você não está. Estou mandando para você o link também. Quem mais quer entrar? Quem mais quer entrar? Quem mais quer entrar? Quem mais quer entrar, gente? Coloca aí pra mim.
eu quero, que eu vou mandar o link para você agora. E as meninas que eu já mandei, ó, quem tá aqui eu já mandei. Só vê a mensagem aí que eu já mandei para vocês. Elaine Serra, quer entrar? Mais alguém? Elaine, mandei para você, Elaine, querida. Mais alguém, meu povo? Dia 4/11, nós vamos ter a nossa aula inaugural. Vai ser uma aula fechada, gratuita, só para quem está no grupo VIP. Então, se você não estiver no grupo VIP, você não vai receber. Gente, se vocês acham que isso aqui é aula, vocês têm que ir lá. Isso aqui é só um aperitivo. E nessa formação de terapeutas cristãs, vocês vão ter uma certificação internacional. Imagine você poder trabalhar de onde você estiver, da sua casa. Vai ter um diploma com uma certificação internacional. Uma chancela internacional. Vai ser algo poderoso. Nós vamos terminar o ano de 2025 fazendo a diferença. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Dizer que amanhã a gente se encontra 7h57, horário de Brasília, 6h57 da manhã, horário aqui da Flórida. Você não pode ficar de fora. Amanhã nós vamos falar sobre os remédios que você pode se utilizar para curar dessas feridas emocionais. Então não deixe de estar conosco. Continuamos essa série de lives. Governe suas emoções. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E até amanhã. Um beijo, meu povo. Tchau, tchau.